Júlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 15 de novembro de 2017, é uma quarta-feira. O verbete é de número 4.303. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 14 máximos. O tema, magistratura, e foi elaborado segundo a especialidade Direitologia. Quem redigiu o verbete é o neoverbetógrafo Fabrício Mussi. O Fabrício, ele é brasileiro, natural de Canguçu, Rio Grande do Sul, graduado em Ciências Jurídicas e Sociais, especialista em processo civil, voluntário da Conscienciologia desde 2016 e tenepsista desde 2017. A magistratura é a atividade do juiz na qualidade de membro do Poder Judiciário, agente público imparcial, com função de arbitrar conflitos mediante solicitação dos interessados, visando a pacificação segundo as normas do direito, cuja solução vincula as consciências envolvidas. Na pensenologia, nós vamos destacar o holopensene da magistratura, devia ser o holopensene pessoal da magistratura aqui, mas depois a gente conserta. A coexistência de holopensenes antagônicos do sistema judiciário, o holopensene do poder, o holopensene do conflito, normalmente carregado no SEM, a opção de não ser agente de sustentação pensênica da conflituosidade. Na fatologia, o poder de julgar, a necessidade de intervenção estatal no arbitramento dos conflitos do atual estágio da SOCIM, a neutralidade impossível do juiz, as prerrogativas para proteger o exercício do cargo e não para o benefício pessoal do magistrado, o exercício do poder, as disputas de poder dos juízes entre si e entre juízes, partes e advogados, os conflitos de egos, os riscos do exercício da função, o sobrepairamento e a imperturbabilidade enquanto meta, a maturidade necessária para aceitar os limites legais, a autoconsciência da falta de visão de conjunto, a verdade formal enquanto resultado do diálogo das partes do processo, o erro judiciário enquanto possibilidade inerente ao processo, os modelos de constatação da prova definindo o grau aceitável de risco de erro, a necessidade de fazer escolhas no arbitramento dos conflitos, a decisão mais coerente possível ante a realidade intrafísica atual, a decisão judicial influenciando no destino alheio, a busca do acordo a qualquer custo, de modo precipitado, para encerrar o processo, as oportunidades reconciliatórias, libertadoras e ou evolutivas, as oportunidades evolutivas proporcionadas pelo exercício da função, as reciclagens dos traços relacionados ao poder, a espiral evolutiva proporcionando checagem das reciclagens pessoais do magistrado. A gente quer ressaltar aqui que tem 35 linhas a fatologia dele, o que constitui um máximo para o verbete, e a gente só pincelou alguns, embora tenha lido bastante, mas foi uma parte muito pequena aí da fatologia, então a gente conta aqui com debate para esclarecer aí os detalhes, né, todos aí da fatologia. Na parafatologia, a sinalética energética para a psíquica pessoal, para psiquismo apontando para os conflitos subliminares, a percepção do padrão energético dos envolvidos no conflito, a percepção do campo energético na sala de audiências, a assimilação das energias conscienciais dos advogados, a distância mediante leitura das manifestações do processo, a evocação e a percepção de consciência no ambiente da audiência, a percepção do amparo extrafísico de função, as instituições e os insights extrafísicos. A gente chama a atenção que na argumentologia ele fez 3 parágrafos assim, bem interessantes, convido todos a lerem com cuidado,
E na remissiologia, eu vou destacar agente de sustentação pensênica, intentio reta, intraconsciencialidade para jurídica, medida justa para magistraturologia, poder judiciário, postura antipunitiva e princípio da equanimidade. O exercício da magistratura, atividade complexa, sujeita a erros e acertos, enseja oportunidades interassistenciais e aprendizado evolutivo ao juiz lúcido das autorresponsabilidades. Você, leitor ou leitora, compreende a atividade da magistratura? Quais expectativas deposita em tal função? Na filmografia específica, o autor contribui com 3 fontes de referência, na bibliografia específica com 15 fontes e na webgrafia com 2 fontes. Nós vamos ler agora a mega-análise elaborada pela equipe de mega-analistas da Enciclosapiens, que é constituída por Cláudio Lima Monteiro, Nilzabete Correia e Zilá Padilha. Direitologia, advocacia, anticonflito, aprendizagem, arbitragem, autorresponsabilidade, cosmoética, discernimento, equanimidade, integridade, interesse, interprisão, juizite, é juizite mesmo, justiça, pacificação, parcialidade, processo, sentença, sopesamento e vingança. Bom, a pergunta clássica, assim, para a gente começar o debate, é o que te levou a fazer esse título de verbete, embora a gente tenha visto aqui na sua mini bio, né, que você é da área, né, das ciências jurídicas e sociais. Mas, mesmo assim, entre tantos títulos, né, por que este título? Então, boa tarde, Rosa, boa tarde, tertulianos, tertulianas. Bom, sou grato por estar aqui nessa oportunidade evolutiva, grato por estar aqui com a Lia, minha dupla, parceira de caminhada, a juíza também. Muitas ideias trocamos sobre isso. E a história desse verbete, ela começou, acho que uns 2 anos atrás. Eu e a Lia estávamos vindo para Foz do Iguaçu para um curso. E o início do curso era uma defesa de um verbete aqui no Tertuliário da Malu Balona. E no meio do caminho eu tinha a minha pesquisa ali em andamento, mas estava um pouco desorganizada. Eu comentei com a Lia que eu acho que eu vou fazer um verbete para organizar a minha pesquisa. E aí a Lia disse, boa ideia, que legal, dou maior força. Eu botei o pé aqui para entrar no Tertuliário, me entregaram um folder do Verbetografia Online. Eu digo, tá, tudo bem, né? Acho que feliz coincidência. E aí, durante o verbete, a Malu fala, vocês têm que escrever. Eu digo, tudo bem, entendi o recado. Mas, tirando essa sincronicidade, são 2 coisas. Primeiro, quando acessei a Conscienciologia, eu estava estudando aspectos do ato de julgar, aspectos inconscientes. E aí eu caí aqui, e aí ampliou o meu leque, a minha visão, e eu digo, nossa, tem tanta coisa envolvida aqui que eu resolvi mudar um pouco o foco da minha pesquisa, e a partir daí a minha pesquisa cresceu e embolou. E também, de outro lado, eu vejo muitas pessoas fazendo referências a juízes, ao judiciário, à atividade do judiciário, e às vezes referências que não correspondem com o que é a realidade do juiz. Algumas mais agressivas, outras nem tanto, e às vezes isso pega e eu digo, mas não é assim, isso está errado, mas a abordagem está equivocada. E aí eu também percebo, não conhece ou não sabe sobre o que está falando. E aí eu me dou conta, ninguém vem aqui dizer ou explicar com a visão de quem, no meu caso, estou há 20 anos já exercendo a magistratura. É isso tudo? Tão novinho, né? Parece. Então, eu digo, deixa eu fazer um verbete conciliando essas 2 situações, explicando o que é, como funciona, e com alguns aspectos já levando em conta o paradigma consciencial. Nós que agradecemos, viu, a sua participação, e espero que você tenha mais algumas pesquisas para organizar, que aí, né, vai
Dali vai surgir outro verbete, tá certo? Tá certo. Bom, gente, a gente vai começar aqui com as perguntas do teletertuliano, e aí depois a gente passa aqui para vocês. Na Crescendologia, página 9, poderia comentar o crescendo postura de querer adaptar a vida à lei, postura de adaptar a lei à vida? Essa pergunta vem de Portugal para você. Então, isso é uma situação, eu vivenciei essa situação. Eu ingressei na magistratura com 26 anos. Ingressei novo. Havia colegas meus que ingressaram com 23. Então, acho que nós podemos combinar que com 23, 25 anos, que é a idade mínima hoje, 26, a pessoa não tem tanta experiência da vida para sair decidindo o destino dos outros. Então, o que as pessoas se apegam? As leis, os códigos, as decisões precedentes. E aquilo para o juiz que está iniciando, é a sua segurança. E aí, o que faz o juiz nessa situação? Ele tenta encaixar tudo na lei e dar soluções para isso. Com o passar do tempo e com o amadurecimento e o ganho de experiência, começa a ter um pouco mais de jogo de cintura. Adaptar a lei aos fatos da vida, dar aquela resposta, mas não tentar fazer uma coisa artificial de encaixar a vida na lei, porque às vezes a vida não encaixa na lei. Então esse é um crescendo que ocorre durante o exercício da profissão. A lei é uma média, né? Acho que é uma média, né? Uma necessidade média da sociedade, né? Nós precisamos de regras. Tendo regras e aos montes já é difícil, imagina se não... Então, o que eu digo é assim, sendo a média, sempre fica alguém que não encaixa ali entendeu? A média, você sabe aquela brincadeira da média, né? Você põe a cabeça de uma pessoa no forno e os pés no congelador, ele está numa temperatura média excelente, né? Então, tudo que você fala que é tirado em média, sempre fica alguma coisa de fora, porque é média, né? Por isso que eu acho que seu crescendo é perfeito, né? No início, tudo bem, você encaixa todo mundo na lei, mas depois, com maturidade, você já vai conseguindo enxergar aonde que está a diferença, né? Entre uma pessoa e outra, um caso e outro. Perfeito, gostei desse crescendo. Então, Fabrício, parabéns pelo verbete. Obrigado. E gostaria, então, que você respondesse uma questão, até para a gente entender um pouco mais, né, o ponto de vista que o professor Valdo, uma vez, ele colocou que, para chegar a ser evoluciólogo, tem que passar em algum momento da existência, né, das existências, pela magistratura. Então, eu queria saber justamente a tua posição desse raciocínio. Olha, então eu vou ser bem honesto contigo. Eu nunca cogitei da hipótese de ser evoluciólogo. É uma hipótese distante ainda da minha realidade. Para chegar a ser, precisa passar por essa escola. Vamos partir da ideia assim, o evoluciólogo vai organizar a evolução do grupo, certo? Então ele vai ter que ver o grupo, a dinâmica do grupo, ver as pessoas e, em algum certo ponto, sugerir ou procurar fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que elas precisam. Essa visão do decidir o destino do outro, avaliar o destino do outro, julgar o destino do outro, é uma situação que a magistratura te proporciona. Ela cria sinapses para isso. Então, acredito que, nesse sentido, teria razão. Agora, mais adiante, o que o evoluciólogo vai fazer, aí está fora do meu... Como é que eu vou dizer? Fora do meu estofo de responder isso. Eu acho que o evoluciólogo tem alguma coisa a mais do que o magistrado. Por quê? Porque ele usa não a lei necessariamente, mas ele usa a irresistibilidade. Ele coloca os pratos limpos na mesa, entendeu? Vocês devem fazer isso também. E aí, por exemplo, na hora de fazer um consenso, alguma coisa, né? E aí, aquilo que você vai vendo, as possibilidades que você vai vendo, você acaba aderindo àquilo pela irresistibilidade do processo. Eu acho que é um passo
gigante, eu acho que é a magistratura, mas eu acho que tem que agregar esse lado da arbitragem partir da própria pessoa, né? Você dá o convencimento, dá os argumentos todos para que ela se convença de qual que ela vai assumir, né? Coloca a situação nas possibilidades, como se fosse um grande espelho, a pessoa se enxergasse lá e dizer, bom, é isso mesmo. Tem na remissiologia o verbete para a magistratura, logia fala sobre isso. Recomendo assistir. Mas eu acho bom pensar nisso. Sabe? Um outro ponto tem se discutido muito sobre a judicialização e a responsabilidade do legislativo. Eu acho que você começou a falar alguma coisa no início, né, justamente sobre o peso que se dá aos juízes, né? E você gostaria de falar um pouquinho mais sobre isso? Eu acho que é um aprendizado, né, que o Brasil está passando, né, ultimamente. A democracia, né? Judicialização. Tem um mito que o juiz resolve tudo, que o judiciário vai resolver tudo. Essa questão, o que se deposita no juiz é uma expectativa que o juiz vai resolver o seu problema. Então, esse crescendo de judicialização dos conflitos, ela tem vários fatores. Tem o fator que as pessoas perderam a capacidade de dialogar e resolver seus problemas e raciocinar sobre seus problemas. Então, as pessoas terceirizam a solução dos seus problemas para um juiz. Num outro aspecto, vamos pensar em sociedade, política e judicialização da política, que é o que se fala hoje. As pessoas perderam a capacidade de dialogar democraticamente numa arena política. Então, toda a discussão não tem uma harmonia. Tem alguém que, de um modo ou de outro, fica insatisfeito com o encaminhamento dado, e esse alguém vai procurar resolver a situação num juiz, numa outra instância. Então, essa questão é uma cultura de conflito que está instalada e virar isso passa de na minha concepção, ela passa pela necessidade das pessoas se reciclarem e começarem a se apropriar do seu próprio destino e começarem a tomar a iniciativa de tentar resolver com o outro suas diferenças antes de partir para instâncias de arbitragem. É claro que conciliação, ou conversa, no nosso momento, não vai resolver tudo. Há situações em que é necessária uma intervenção. E várias situações ainda. Mas isso é um reflexo da sociedade. A sociedade, ou as pessoas, de um modo geral, elas não dão conta de lidar com as suas frustrações e vão reclamar para outro. E essa pessoa que o Estado coloca à disposição para receber as reclamações, bem ou mal com a promessa de que vai resolver o problema, promessa que muitas vezes não será cumprida, no momento é o juiz. Legal. Um outro ponto que eu gostaria que você ajudasse aqui a gente, na página 9, os seus paradoxos eu achei bem bacana. Eu queria que pelo menos você respondesse 2. O primeiro, né, que é o paradoxo de duas partes poderem ter razão, e o outro aqui, que é o paradoxo da solução aparentemente injusta poder ser mais assistencial possível. Então, vamos lá. Paradoxo das duas partes poder ter razão. Então, já deve ter visto essa figura. Mas imagina um número 6 desenhado no chão. Em um lado do número 6, na ponta de cá, tem uma pessoa dizendo é 6. No outra ponta de lá, tem uma pessoa dizendo é 9. Qual dos dois não tem razão? O qual dos dois está certo, o qual dos dois está errado? A Rosa, que é da matemática, vai dizer não pode ser 6 e 9 ao mesmo tempo. Mas no direito pode. Pode ser 6, pode ser 9, ou, dependendo, conforme a perspectiva, ou pode ser até outra coisa. Pois é, tem até uma terceira coisa. Então, é uma situação. A outra que tu me perguntou da decisão injusta. Assistencial. Às vezes, a pessoa sai do fórum com frustrada porque não teve a sua expectativa atendida. Então, aquele juiz ou decidiu errado, ou foi injusto comigo, ou seja lá o N motivo. E aos olhos dele ou de muitas pessoas, conforme o ponto de vista, e aí volta para o paradoxo anterior, a decisão é injusta.
Mas se eu faço isso, se eu passo a mão na cabeça da pessoa, eu tiro dessa pessoa a oportunidade dela aprender com a situação. Vamos imaginar coisas recorrentes hoje, questões bancárias. O juiz decidiu a favor do banco, que injustiça aquela situação. Então o sujeito foi lá, iludido ou seduzido com a promessa do consumo fácil, fez um financiamento que depois descobriu que não ia dar conta de pagar. É a hora que alguém vai cobrar a conta? Bom, então, em princípio, me obriguei a devolver, peguei dinheiro emprestado, tem que devolver. Aí a situação não. Como que mandou eu devolver o dinheiro? Como que é essa situação? Então imagine que o juiz eventualmente passe a mão no sujeito, arranje um argumento, ou que o juiz por algum motivo não goste do banco, ou ache uma situação lá de dar uma aliviada ou uma perdoada no sujeito. O que eu tirei desse sujeito? Se ele levar, com perdão, assim, se ele levar essa invertida na primeira vez, há uma grande possibilidade que ele aprenda com essa situação e não leve uma segunda invertida. Se eu passar a mão na cabeça dele, eu posso amanhã incentivar ele a uma segunda, a uma terceira e atrasar o processo dele. E ainda tem o lado multidimensional que agora você está entrando, né? Está esperto, né? O professor Waldo tem uma citação, eu não vou saber falar qual é o livro, mas ele diz assim, que algumas incoerências do ponto de vista intrafísico são coerências do ponto de vista multidimensional. Então, às vezes acontece uma coisa que, se você está vendo o extrafísico, você pode ir por uma linha que para todo mundo pode estar aquilo errado, mas você se viu aquela condição, você vai adotar aquela que você acha mais condizente com isso que você falou, com a vida futura dele, né? Porque o passado vai interferir, né, na vida, né? Eu acho que isso é bem complicado, bem complicado. Isso é complicado porque envolve um grau de lucidez, diria, muito acima da média, e pelo menos do que eu vejo lá da realidade do judiciário, e eu não posso esquecer que o judiciário ele está a serviço da sociedade intrafísica. E nessa condição, eu tenho que estar lá para resolver os problemas num determinado contexto cultural, num determinado contexto do tempo e do espaço. Então, eu não posso ir muito além do... a gente está aqui. Eu tenho que resolver com as regras daqui. Liderado com as regras. Mas você quer ver uma coisa? Tem um caso que o professor Waldo conta de um outro juiz que vinha muito aqui, e tinha um caso brigando entre família, que a família não se resolvia, não fazia conciliação por causa de R$500. Na época, isso já tem quase uns 15 anos, sei lá. Ele falou, por que você não pega o dinheiro e dá para o cara? Aí o juiz fez assim, é isso, R$500, pega o dinheiro e dá para o cara, resolve o problema do cara. Entendeu? Uma coisa completamente diferente, fora da qualquer perspectiva intrafísica que a gente possa ter. Entendeu? Eu não sei se foi para fazer um choque com um rapaz, né, que era novo também, assim, juiz. Mas ele falou, eu acho que o garoto, eu esqueci o nome dele, Sérgio, ele mudou a forma de raciocinar também um pouco, porque foi um choque. Sabe aquele impactoterapia? Eu sei, mas só para botar mais lenha nessa fogueira. Muitas vezes, R$500 não é R$500. Que a linguagem do dinheiro, que é a linguagem que nós temos para resolver os problemas, é uma linguagem muito pobre. E esses R$500 eles podem estar simbolizando muitas outras coisas. Não, eu entendo perfeitamente isso. Aí se eu dou os 500, seja lá o que for para ele, toma, pare de brigar. Eles vão sair dali e vão brigar por outra coisa. Eu concordo completamente. Entendo perfeitamente o que você está falando. Parabéns aí pelo verbete e obrigado de ajudar a gente a entender um pouco mais essa área, né? A minha pergunta é lá na página 8, na parafatologia. Você começou a falar um pouquinho, na 9ª linha. A evocação e a percepção de consciex no ambiente da audiência. E logo em seguida você fala da percepção do amparo extrafísico de função. O que você pode comentar aí para a gente? Olha, depois que eu comecei a estudar aqui a Conscienciologia,
que comecei a trabalhar a energia, a gente começa a trabalhar e tentar desenvolver o parapsiquismo, começa a discriminar um pouco a flutuação dos campos, os padrões nos campos, na sala de audiência. Eventualmente, tu tem uma percepção, não tem uma clara evidência daquela, o sujeito se materializa na minha frente, eu estou vendo, eu digo, ó, vocês estão vendo, ele está aqui. Não, não é disso. Você tem a percepção que tem mais gente na sala de audiência, às vezes percepção que tem gente assistindo, ou às vezes estão lá por algum motivo. Evocação. Até um dia desses, estava comentando com a Lia aqui, a Lia falando, um acidente de trânsito envolvendo gente que morreu. Aí quando chamou a família do morto, assim, diz ali assim, pregão extrafísico, está chamando as consciências envolvidas no processo para vir para o debate. Então, ter em mente essa situação que o conflito está ali envolvendo, e para o direito interessa apenas essa questão dos vivos, né? O direito não se ocupa dos mortos, mas das consciências, mas tem mais gente envolvida ali no grupo, no contexto, ou alguém que dessomou no fato, ou alguém que está de algum modo relacionado. Vamos imaginar uma briga sucessória. Eu escuto muita gente dizer, eu não vou me preocupar com isso, não vou resolver nada. Depois que eu morrer, meus filhos que se virem. Né? Aí os filhos ficam lá evocando ele o tempo todo, né? E quem não consegue se virar é ele, se resolver. E às vezes tem a situação que se nota que tem amparo, também insights. Às vezes vem ideias ou vem uma coisa assim que te levanta uma outra hipótese sobre o conflito que tu nunca imaginou, ou sobre o contexto que está acontecendo, que nunca foi imaginado, que eu não imaginei, e também não teria por que imaginar. E às vezes assim, faz uma pergunta. Aquela pergunta desenrola um outro contexto, que também às vezes pode não ser útil para resolver o problema juridicamente, mas aquilo levanta outros fatos que vêm à tona, e aquilo ali permite que as pessoas possam dialogar ou trazer, o que está por trás daquele problema jurídico? Tem outros problemas sociais, sociológicos, né? E às vezes você deve ficar com os pés e mão atada, porque você coloca aqui, é uma pergunta que eu vou fazer sobre os ossos do ofício, né? A impossibilidade é na página 8, na 10ª linha, não, na 10ª não, na 12ª linha, a impossibilidade de utilizar o parapsiquismo para fundamentar decisões. Então, o autoparapsiquismo. Qual é o problema? Primeiro de todos, no meu modo de ver, é uma experiência subjetiva. Então, eu posso ter 1001 percepções lúcidas sobre o que está acontecendo. Mas, na hora de eu fundamentar, olha, eu percebi isso, ou percebi aquilo, e que não será diferente de eu acho isso objetivamente para quem é um observador externo. Então, essa situação do autoparapsiquismo, ela vira o que nós chamamos o conhecimento pessoal do julgador. E aí é quando entra em cena o conhecimento pessoal do julgador para decidir. E aí tem todo aquele problema de contraditório, que é a possibilidade de poder influir na decisão, na questão mesmo da prova, admissão de prova, produção da prova, valoração da prova, fica numa situação em que as partes não vão poder discutir aquela percepção do juiz. Como que foi essa situação? Você sentiu isso mesmo? Mas será que era daquele sujeito que não está equivocado? É algo que no nosso contexto cultural hoje, nosso contexto social hoje, não tem espaço para entrar. Eu teria que ir além desse subjetivismo.
nessa experiência subjetiva. Eu não posso usar essa experiência subjetiva para dizer... Isso, para decidir, né? Para decidir, não só para decidir, mas para fundamentar a decisão. Agora, essa pergunta aqui tem a ver com esse conjunto de coisas que a gente está falando aqui e uma coisa que o André falou. Alverbetógrafo, vem do Rio de Janeiro. Alverbetógrafo, aos 10 anos de idade, enquanto assistia um programa de TV, decidi que queria exercer a magistratura. Porém, quando conheci a Conscienciologia, vi muitas vezes o professor Valdo comentar que essa carreira não é muito assistencial e que o direito em si não é ideal. Desse modo, gostaria que o verbetógrafo fizesse um cotejo entre a magistratura, a cosmoeticologia e a interassistencialidade. E pode falar, a interassistencialidade ele já pediu aqui. Então, tá. É que a gente tem que ter, só antes de você falar, eu acho que a gente tem que ter bastante visão de conjunto do que o professor Valdo fala, porque às vezes ele falava em contexto para determinadas pessoas, porque ele já falou isso, mas já falou diferente. Eu já vi ele falando que juiz é uma coisa que ele não gostaria de, que ele não, entendeu? Se ele puder evitar, ele não faria, porque tem que decidir a vida dos outros. Eu já vi ele falando. Por outro lado, também eu vi, né, que o juiz, o direito é um caminho, todo evoluciólogo, chegar na evoluciologia tem que fazer parte disso. Mas, enfim, tem que contextualizar o que ele fala também. Mas vamos lá. Bom, responde aí. Então, vamos por partes. Eu desconheço o contexto em que o professor Valdo fez essa afirmação. Com relação à profissão não é assistencial, eu discordo. Eu acho que pode ser exercida de modo interassistencial, sim, e penso que pode ser exercida de modo cosmoético, sim. Agora, vai depender do quê? De quem a exerce e de como a exerce e com qual intenção se a exerce. Então, é aquela história, você tem um limão, faça uma limonada. O que eu faria com essa situação? O que eu posso? É uma oportunidade de ajudar muita gente. E se ajuda muita gente. E se resolve muitas questões de muita gente. Bom, quando se vai, por exemplo, entra numa vila lá onde as pessoas estão brigando por causa do muro que está um palmo para cá, um palmo para lá. Estão quase se matando literalmente. Anda daqui, anda dali, mede daqui, conversa daqui, pondera de lá. E consegue chegar a uma conclusão assim, olha, é aqui. E o pessoal, tá, tudo bem, está resolvido. Pô, se ajudou a evitar uma matança, né? E o povo se mata por cerca ainda. Agora, você concorda que, por exemplo, dependendo da história da série X dele para trás, da pessoa para trás, se a pessoa já tem uma história de envolvimento anticosmoético, não é assim não é, como que eu vou dizer, é profilático ele não entrar nessa profissão. Entendeu o que eu estou falando? Entendo. Então, assim, eu não estou dizendo que eu nem conheço a pessoa, não, tá? Mas, assim, a pessoa tem que fazer uma autoavaliação e, se possível, até uma retrocognição, já que conhece a conscienciologia, para ver o que aconteceu no passado. Entendeu? Por isso que a gente diz aqui que é preciso de ver o contexto, que às vezes o professor Valdo fala sim para uma pessoa sobre um determinado assunto e não para outro. Por exemplo, ele cansava de anarquizar com a matemática, né? Um dia eu perguntei para ele, mas então eu saí da minha ProEx fazendo matemática. Não, no seu caso não, entendeu? Então, assim, não dá para você generalizar. Mas agora um outro enfoque, essa questão eu tenho um passado anticosmoético e deveria evitar, não sei, pode ser uma excelente oportunidade para reciclar todos aqueles traços, eu penso assim, todos os traços de belicismo, todos os traços de poder. Poxa, você está ali, vai decidir de que vai funcionar, vai resolver questões, vai influenciar no destino das outras pessoas.
fez isso no passado de uma forma negativa, pode fazer isso hoje de uma forma positiva. Mas tem que ter consciência disso, né? Porque, entendeu? A facilidade, não tem aquele ditado, facilidade a escorregar. Bom, vamos lá. Efeitologia, página 9, segunda linha. Poderia comentar o efeito do exercício do papel de juiz ininterruptamente gerando crise de identidade? Esse é o juiz que não tira a toga nunca. Às vezes ele ele só vive aquela situação da magistratura e passa muito tempo trabalhando com isso, que ele começa a pegar a adquirir e a manifestar fora do exercício da função os traços relacionados ao exercício da função. Vou dar um exemplo. Às vezes eu me pego lá na minha casa interrogando os meus filhos em vez de conversando com eles. Oi, você está sendo pai ou juiz? É só um exemplo. E a partir daí se abre o leque. Então, a partir do momento, se ele não tiver bem claro para si o que é ser, o que é a função, exercer a função de juiz, e ao mesmo tempo o que é as outras funções, outros papéis que ele vai exercer em sociedade, ele mistura esses papéis e aí se perde. Ele começa a achar que é juiz o tempo todo. Não consegue. E aí se atrapalha depois e dá problema. E aí que entra aquela palavrinha que tu, às vezes, a personalidade dele fica tão identificada com os atributos e as prerrogativas do cargo que acontece aquele fenômeno que a pessoa fala da juizite, que tu comentou, né? Então, Oi, Fabrício. Oi, Tânia. Gostaria de te parabenizar pelo verbete. Muito interessante e assistencial para a gente que trabalha na advocacia. Como você disse, conhecer o outro lado é bem interessante, que a gente conhece o lado da gente, as reclamações do advogado e das partes, mas a gente não sabe o que envolve o juiz. Na página 7, 8ª linha da fatologia, você poderia discorrer mais sobre o chamamento do juiz para ser aliado da parte e os acordos psicológicos do juiz com as partes? Então, vamos lá. Chamamento do juiz. A parte, quando vai a juízo, ela quer ganhar. Ela quer resolver o problema, sim, mas resolver o problema que, na visão dela, é favorável a ela. Então, ela tem a sua tese e tem que ter alguém que se comprometa com a tese dela. Então, isso é uma tentativa. Então, o que acontece muitas vezes? As partes vão lá reclamar, pedem uma audiência, vão falar isoladamente, vão querer expor o caso, vão querer expor detalhes do caso que não colocaram no papel. E isso tudo mais que esclarecimento. Querem mostrar para a pessoa do juiz que querem que o juiz seja um aliado em favor da tese delas, ou ajude a demonstrar a tese delas, ou a confirmar a tese delas. Então, partes, advogados, estão indistintamente. Vão lá e dizem, eu preciso de um aliado. Claro que não com essas palavras, mas vão lá expor a situação dela. Tenha pena de mim, se compadeça de mim, abrace a minha causa, veja o meu lado. Quer dizer, como se não visse ambos os lados, mas tem essa tentativa. E os acordos psicológicos são influências dessa situação. Quer dizer, o juiz, no meio dessa situação, ele corre o risco de se comprometer com alguma tese de alguma parte, principalmente pode se identificar com uma situação dessas e acabar se comprometendo. Aí faz um acordo psicológico para confirmar aquela tese. Ou faz um acordo psicológico para confirmar, sei lá, a tese num crime, a tese da acusação, seja lá. Quando você fala acordo psicológico, é contigo mesmo? Não, acordo velado. Tá. Não acordo psicológico, deixa eu tentar ser mais específico. Esse acordo, assim, eu me identifico com a sua tese, ou com o seu problema. Aí eu, nem veladamente, nem inconscientemente, nem veladamente, nem explícita, mas de uma forma inconsciente, entendi. Eu me comprometo com a sua tese e eu começo a trabalhar no meio do processo de modo a
confirmar aquela tese ou validar aquela tese, validar o pedido. Esse fato. Entendi. Então, essa é a situação. Isso ocorre de uma forma, pode ser provocada, mas... E se o juiz não se der conta que isso está acontecendo, ele pode ir por um caminho ali que... Tendencioso, né? Pode ser uma Tendencioso. tendência. Tudo bem? Agora, essas perguntas vêm de São Paulo para você. Na estrangeirismologia, página 7, terceira linha, poderia falar acerca do apego ao Duralex sed lex? Duralex sed lex, tinha até uma música sobre isso. Dura lei, a lei é dura, mas é a lei. É o apego ao legalismo. O legalismo, aquilo que eu falei até no início, assim, tábua de salvação, parâmetro, terceirização. O juiz se apega à letra da lei e não olha para o contexto. Então, esse é o apego, seria uma forma de se apegar à lei. Na busca de errar menos também, né? Na busca de errar menos também, né? Não é? Não que você fazendo o contexto, vendo o contexto, você vai errar, mas assim, é uma segurança, como você falou lá no início, né? Quando você está começando, tem que se apegar. Na ortopensatologia, página 7, segunda linha, poderia aprofundar a função de não perdoar? Função de não perdoar. Então, função do juiz na sociedade intrafísica é aplicar a lei. E às vezes a lei não dá brecha para... Eu não tenho a opção de, tudo bem, você errou. Às vezes eu tenho que, na jurisdição criminal, eu tenho que aplicar uma pena para o sujeito, dependendo da situação. Tem que mandar ele para a prisão e isso aí faz parte da função. Os ossos do ofício, né? Então, ou tem que mandar sair de uma casa porque a casa foi vendida num leilão. Eu vou ir para onde? Para baixo da ponte? Eu digo, é terrível, né? É terrível, mas tem que fazer, ou tem que tirar o carro de alguém. Então, ele tem que lidar com essa situação de não passar a mão na cabeça e paciência, tem que fazer, lamento, mas faz parte. Eu acho que, além de, assim, olhando, vendo essas situações, assim, que eu acho ruim, né, de você presenciar essa coisa de, por exemplo, ter que pedir uma família para sair de casa e tal, mas isso eu acho que, além de preparar para ser evoluciólogo, eu acho que vai preparar bastante para assistencialidade quando a gente for agora no intermissivo, né? Tem um nome? A pré-intermissiologia, né? Não, assistência, a liderança interassistencial, que eu queria dizer, na próxima intermissão, porque lá a gente vai lidar com essas questões assim bem difíceis, e a gente vai ter que ter uma assertividade. Eu acho que aí vai ajudar bastante também, né? Muito antes ainda de chegar no caso do evoluciólogo. Mas tudo bem, vamos lá. Na fatologia, página 7, quinta linha, poderia esclarecer a projeção da sombra do juiz nas partes? Bom, a sombra é um conceito que vem da psicologia analítica e ela, trabalhada pelo Jung, ela consiste nos aspectos não evidentes da personalidade do sujeito. Então, ele tem potencialidades que não desenvolveu e traços negativos que ele vai escondendo e não trabalha esses traços. Então, eu tenho uma parte minha que é consciente, que eu mais ou menos conheço e identifico, e eu tenho uma série de outros traços negativos que estão presentes em mim e eu não quero ver ou não vejo, porque estão justamente na sombra. E aí, como dar conta de mim é um problema, eu começo a ver esses mesmos traços no outro. E aí eu, em vez de trabalhar ou punir a mim pelos traços, eu vou jogar esses traços e a punição, o meu ódio, a minha raiva, fugiu a palavra, a minha não conformidade, não é... Indignação. Obrigado. Indignação com esses meus traços no outro. E aí eu jogo
E quando eu estou julgando e punindo o outro, às vezes eu estou simbolicamente punindo a mim por aquilo que foi feito. Por isso a importância de se autoconhecer antes de exercer. Né? É o famoso réu interior. Eu acho que o seu depoimento aqui hoje, é mais um depoimento do que a defesa do verbete, vai ajudar muito aquele rapaz que perguntou sobre a condição do juiz, porque ele vai ver todas as dificuldades e as coisas boas, né? Porque você também não tem só coisa ruim, né? Só dificuldade. Tem coisas boas também, de você poder ajudar as pessoas, né? O que me ocorre agora é que ele pode experimentar isso. Procure o fórum do local onde mora, se ofereça para funcionar como jurado, se tem tanta vontade. E já pode experimentar isso. Grande chance, com essa intenção toda de ser sorteado e participar de um julgamento do júri, e aí vai experimentar na pele o que é fazer um julgamento, né? É uma boa ideia essa. Viver o paradoxo dos dois ter razão e ter que decidir. Não é fácil, não. Na fatologia, então, a gente está esquentando mais aqui com essas perguntas. Na fatologia, poderia discorrer sobre as disputas de poder dos juízes entre si, entre juízes, partes e advogados? Então, essa questão do poder. Isso é um traço que se verifica muito no pessoal do direito, que é a vontade de dar a última palavra. Então, aí quando tem vários juízes reunidos em um lugar, às vezes começa um a querer, por algum problema seu, querer influenciar mais que o outro, ou ser influência mais que o outro. Então, onde tem mais de um juiz, volta e meia vai ter uma disputa por influência ou por poder entre os colegas ali. E quanto maior o grupo, tem situações de locais por onde eu já passei que havia colegas que não se bicavam, que não podia. Então, dentro do judiciário tem isso. Claro, outros locais vivem numa harmonia tranquila, um ajudando o outro, e aquilo funciona que nem música. Então, tem essa questão do conflito de ego. Às vezes, não é generalizado, então, né, Bruno? Não é generalizado, mas é uma situação que ocorre. E aí vai ocorrer entre as partes, aí se junta um juiz com esse problema de ego, um advogado com esse problema de ego, a parte com esse problema de ego, e põe os três juntos ali, cada qual vai querendo dar a última palavra, aí tu tem Não, o que eu quero dizer é que essa questão não acontece só com os magistrados, né? Acontece com qualquer profissional. Juntou ego elevado, dá problema. Mas eu acho que o juiz tem aquela condição mais assim intelectual de saber lidar com os questionamentos, talvez, né? Não sei. Vamos lá, na fatologia, página 8, 7ª linha. Poderia explicar o juiz analisando versões em feios de fatos? Ah, que bom que fizeram essa pergunta. É? Porque essa é a realidade do judiciário, a realidade da magistratura. Então, aconteceu um fato. Tudo bem, o fato aconteceu, dizem que o fato é aquilo. Mas, quando eu venho para juízo, pedir alguma coisa com base naquele fato, eu venho, senhor juiz, aconteceu o fato, e aí já é a versão do fato. Então, eu não julgo o fato, porque o fato ficou no passado, eu tenho uma representação do fato no presente, que é a versão que a parte trouxe, a versão da outra parte, versão das testemunhas. Cada um presta atenção num aspecto diferente do fato. As partes, as testemunhas produzem falsas memórias e aquele fato vai se distorcendo, por isso que é bom, e aqui se recomenda, registre sempre, porque depois... O processo de rememorar, ele sempre traz novidade. E aí, no fim, o que eu tenho? Eu tenho versões do fato. E aí o juiz vai decidir qual é a versão do fato que prevalece. A que está melhor demonstrada. E, por esse motivo, nem sempre a versão do fato que vai prevalecer é a que mais corresponde ao que efetivamente aconteceu.
Mas como eu não posso voltar no passado e saber exatamente o que aconteceu, eu tenho que me contentar com isso. Parabéns pela coragem. Na Fatologia, página 8, 10ª linha, poderia fazer uma abordagem sobre as falsas memórias por parte das partes e testemunhas? Você falou, mas... As falsas memórias. O problema das falsas memórias é que quando a pessoa senta na tua frente com a intenção deliberada de mentir, ela de algum modo transparece isso e, se tiver habilidade ou ânimo ou alguma situação, consegue fazer perguntas que colocam em contradição. Então, o problema é diferente, é a falsa memória. Na falsa memória, a pessoa acredita na falsa memória e aquilo para ela é verdade. Sério mesmo. E se pode até achar assim, fulano, isso não é verdade. Ele vai te dizer como não é verdade, porque ele acredita que... Então, isso é um processo inconsciente. Dependendo do nível de patologia da pessoa, ela pode produzir, acreditar em falsas memórias de forma constante. Mas isso é um crescendo. A partir do momento que acontece o fato, ele começa a produzir, aí ele discute o fato com alguém. Aí ele tem uma situação, já vivenciou uma situação parecida, e tudo aquilo vira um caldeirão na mente da pessoa que vai formando. Aí daqui a um ano, quando ele for prestar um depoimento, o fato já é outro. Ele se lembra do fato, mas tem muita coisa ali que é dele, que é dos outros e que não é do fato. É impressionante isso, né? Você estudando falsa memória, você vê essa realidade. Porque o processo da rememoração é um processo criativo, ele não é ele não volta às sinapses certinhas até chegar ao fato para você ver como é que era. Ele não resgata o que ficou guardado. Ele vai resgatando, mas vai criando também. Então, sempre, qualquer rememoração tem uma pitada de falsa memória. Isso aí. Na Fatologia, página 8, 10ª linha de baixo para cima, exemplifique, por favor, a confusão entre justiça e vingança. Essa é a presente sempre no... Então, a pessoa vai lá e senta na tua frente e te diz, seu juiz, eu quero justiça. Uma vez eu fiquei com uma vontade de perguntar, acabei não perguntando, eu perdi a oportunidade. Tá, mas o que é justiça para você? Então, muitas vezes, o que é a justiça? Qual é a sua ideia de justiça? Isso aqui dava para render outro verbete ainda? Bom, outro verbete, pode fazer, que a gente vai... Mas o que eu quero com justiça? Eu quero restaurar o equilíbrio ou eu quero punir o outro? O que eu preciso? O que é essa idealização de justiça, de certo e de errado que eu busco? O que é essa coisa intangível, indefinível, inefável que é a justiça? Isso é algo muito complexo, os filósofos se batem o tempo todo. Agora, qual é a faceta mais presente da justiça e mais confundida? É a vingança. O sujeito tem que pagar pelo que fez, tem que ser feito justiça. E aí tu pergunta, tá, mas punir para quê? Ou pagar... For pensar nos conceitos primitivos de justiça, nas representações que tem lá arquetípicas da justiça do passado, era a restauração do equilíbrio. Em algum momento da história, pela cultura, virou vingança. Então diz, a vingança é a justiça do bárbaro, a justiça é a vingança do civilizado. Frase de filósofo. Quer dizer, olha, será? Será que eu tenho que me vingar para poder fazer justiça? Ou será que eu tenho que achar E isso está no holopensene geral da sociedade. Tanto que, muitas vezes, é um paradoxo, muitas vezes chega numa situação, o cara é acusado, está todo mundo acusado num crime, está todo mundo dizendo que tem aquela pressão para condenar o sujeito e, bom, aí o juiz vai lá e chancela aquilo, foi feita justiça, vai pagar pelo que fez. Quer dizer, a catálise da necessidade de vingança da sociedade.
Aí quando eu absolvo um inocente, contra a maré, assim, o inocente que eu digo, ou que eu me convenci que não é, ou que não tem prova, não foi feita justiça, olha a impunidade. Se é um inocente, então, como é que é impunidade absolver o inocente? Mas é a percepção que passa. Por quê? Porque nós temos ainda conosco uma necessidade de vingança, de ter que dar algum tipo de resposta. Isso é muito presente na jurisdição criminal. Parabéns pela sua disponibilidade. Fabrício, parabéns pela sua disponibilidade. Em paradoxologia, o paradoxo de julgar sem julgar. E quando que se dá isso? Julgar sem julgar. É algo que tem que se aprender a... Eu tenho que emitir juízo de valor. Se julga o tempo todo. Certo? Então, como eu vou julgar aquela situação? Tem que tentar ser a forma mais isenta possível. Isso é meta. Meta de limpar do teu passado, da tua visão de mundo, julgar o fato, separar o fato da pessoa. Então, quando se dá isso, quando se consegue ter uma visão, parar e refletir, não entrar na onda, porque senão julgar é um julgamento. Você fez isso, você vai pagar, está errado, tá? Aí tem a ver muito com a pensanidade e a intencionalidade. Eu posso tentar julgar isso e dizer, olha, o que você fez não está de acordo com o nosso padrão de conduta. Então, a resposta é, vamos agir dessa. São as maneiras de ver e de se comportar. E isso eu percebo que, às vezes, ou quando eu consigo perceber nisso aí, isso influencia também na própria situação energética da pessoa. Então, quando eu estou com uma pensanidade carregada, que eu estou julgando mesmo com vontade, aquilo tem uma repercussão em ti completamente diferente quando eu tento fazer respirar e não estou lá para julgar, eu estou lá para arbitrar a nuance está na pensanidade. Posso? Pode. Depois dele é você. Vou aproveitar. Tem uma ideia, né, que eu vi um documentário na televisão, no jornal, falando que na favela existe um poder paralelo, inclusive com juízes e vereditos, né? E aí me vem aquela ideia de que existe muito na nossa cultura que todo mundo é tudo, né? Tipo, todo mundo é economista, todo mundo é juiz, todo mundo é psicólogo. Eu queria que você falasse sobre qual que é o atributo principal que você vê que está presente no holopensene do juiz, de um excelente juiz, vamos dizer assim, como ele deve ser. O que diferencia? O principal atributo que você vê que diferencia, ele foi atinado, ele foi instigado a desenvolver aquele atributo. Eu não sei te dizer. Por exemplo, eu tenho um atributo comum entre vocês dois, são dois juízes, que você fala assim, olha, nós temos essa particularidade perante a um senso comum, que foi desenvolvido e treinado, percebe? Porque esse atributo, essa questão de ser juiz, ela é aprendida na prática, certo, com a experiência, no meu modo de ver. Então, se eu for pensar em termos de atributo, o que é para o juiz pensar em termos pensaria a interdisciplinariedade, procurar expandir a visão do mundo. O direito precisa, mas acaba com o tempo se tornando algo que faz parte ali já incorporou. No início você se preocupa com o direito porque é com ele que vai trabalhar. Depois que ele trabalha, e aí que vem o mais importante, adquirir experiência do mundo e desenvolver esse senso de interdisciplinariedade. Não adianta, tem que filosofar, tem que questionar, tem que pensar, tem que conhecer
A gente pode dizer que existe uma hiperacuidade bem aguçada, não é? Tem imparcialidade. Ali coloca, você tem que aprender a ser imparcial. Neutro ninguém é, então tem que desenvolver esse senso de imparcialidade. Sim. Separar as paixões pessoais daquilo que... E o compromisso com essa situação. E saber que está ali para prestar um serviço para a população. Não por ti, mas parcialidade ali falou. Eu te confesso assim que eu não parei assim para... Porque isso dá outro verbete também, né? Dá outro verbete, aí a gente está convidada. Deixa eu só fazer mais uma questão, umazinha. Olha só, eu queria entender uma coisa. Você fez aqui efeitologia. Na efeitologia, isso, página 9, você fala o seguinte: o efeito de vivenciar em ambiente imerso no conflito moldando a pensanidade do magistrado. Eu queria só que você fizesse um paralelo do seguinte: que nem você é um cara diferenciado porque tem um princípio consciencial, provavelmente do curso intermissivo, né? Ou seja, essa visão multidimensional. Tem um fato que aconteceu uma vez com o professor Valdo, que ele disse que foi numa delegacia de madrugada, você lembra? E ele falou que fez justamente ali, começou a mexer com energia e falou até para o delegado: veja o que vai acontecer aqui, né? E começou a mobilizar energia, tal, pá. De repente, ele falou que houve uma pacificação naquele ambiente, numa forma assim inesperada, e falou assim: olha, isso nunca acontece aqui. O povo começando a falar para ele, nunca foi tão calmo aqui esse ambiente, nunca foi tão tranquilo, as pessoas tão civilizadas, chegavam na delegacia com uma tranquilidade. E ele falou assim: olha, que não era o padrão. Aí a questão é: que papel poderia ser desempenhado, vamos imaginar, se na evolução da potencialização desse magistrado, do ponto de vista parapsíquico, onde ele conseguisse fazer com que aquele ambiente fosse muito blindado, fosse muito desse lado viés, que é o oposto dessa situação, onde que ele consegue, os assediadores ficaram lá de fora. Como que você vê um cenário desse? Posso falar, por exemplo, do que acontece. Eu comecei a testar. Então, tem situações. Chegar numa sala de audiência, onde estão as duas partes lá, sentadas, esperando para começar a audiência, aquilo lá tem um padrão energético. Entrar na sala vazia, trabalhar a energia antes da situação começar, e depois abrir a porta, chamar, a situação é completamente diferente. Isso aí, eu já fiz esse tipo de experiência. Então, do meu modo, eu quando chego lá, eu procuro, no meu espaço onde eu trabalho, ali eu procuro manter uma pensanidade rígida e ficar trabalhando apesar do ambiente imerso no conflito. Sala de audiência também. Claro, nem sempre, porque é aquela história de estar com um olho no peixe e outro no gato. Nem sempre tu se lembra de estar, às vezes, tu está prestando atenção em tanta variável que aquilo ali passa. Aí, daqui a pouco, quando... O que está acontecendo que está pegando? Eu digo, não, está pegando porque está pegando. Então, se liga, vamos mexer com isso aqui. Então, o juiz, quando faz, e isso eu fiz comigo, eu digo, bom, eu tinha traços belicistas, tenho até hoje. Comecei a limpar esses traços, procurar reciclar. E eu não vou ser mais incendiário, eu vou ser bombeiro. A partir do momento que eu fiz uma opção, eu comecei, não vou mais sustentar o conflito aqui, não vou ter mais pensanidade sustentando o conflito, eu vou ser o agente da sustentação pensênica da harmonia. Aquilo parece que dá uma acalmada no ambiente da audiência, dá uma acalmada no ambiente, passa períodos de tranquilidade maiores. Às vezes acontece lá determinados fatos, tumultua e se eu não me dou conta disso aí, não tenho essa acuidade, essa lucidez para perceber essa flutuação, a coisa degringola. Eu digo, aqui que tem que a coisa está degringolada. Então tem essa função. O que um juiz poderia fazer nesse tipo de situação, tendo conhecimento desse fato, ou qualquer profissional tendo conhecimento dessa situação, é por onde andar ele tentar deixar a sua marca. Olha, aqui é um ambiente de harmonização, para resolver as coisas, não para criar mais incêndio.
Fabrício, parabéns pela escrita do verbete e pelo autoenfrentamento, né? Porque é algo que você vive aí no seu dia a dia. São várias perguntas, mas eu já vi ali que tem muitas, então eu vou me resumir aqui. No paradoxo, na paradoxologia, na quinta linha, você pode comentar a respeito do paradoxo de absolvição justa do acusado, poder gerar a sensação de impunidade? E depois eu quero saber, na fatologia, por que você colocou o arquétipo do pai na 14ª linha? Então, vamos lá. Eu falei há pouco aqui, mas a sociedade, ela tem uma necessidade de vingança. Ela precisa, ela tem que ter tem que sacrificar o bode para acalmar o holopensene da vingança, o inconsciente coletivo. Então, quando eu tenho um ato de absolvição, isso aí vai contra as expectativas da sociedade, isso frustra a sociedade, aquela necessidade de vingança da sociedade. E aí gera aquilo que eu te falei, a sensação de impunidade. Então, nem sempre uma absolvição é um ato de impunidade, às vezes é um ato de justiça, um ato de conformidade. O sujeito não é culpado e foi absolvido. Injustiça seria eu condenar o inocente. Então essa coisa, foi feita a justiça, absolver o inocente, isso aí só é bonito em filme e em novela. Na vida real, quando alguém é absolvido, principalmente em caso rumoroso, o que bate e o que pega é a sensação de impunidade, embora nem sempre seja um ato de impunidade, às vezes é aquilo que tinha que ser feito. E o arquétipo do pai, o arquétipo é uma figura inconsciente que traduz um padrão de comportamento, também é conceito da psicologia analítica. Esse arquétipo do pai é o pai que põe limite, é o pai todo-poderoso, é o pai que vai resolver os problemas lá, vai prover o sustento do filho. Aquele pai onipresente, o pai quase Deus, assim, o pai que vai... Aquela figura do poder, do limite. Esse é o arquétipo do pai. Então, o que as pessoas projetam nessa situação? Elas precisam de alguém que vai dar um grau de segurança, que represente esse poder, que vai... A pessoa que vai satisfazer essa necessidade de segurança. Que, na verdade, esse mundo seguro, perfeito e imprevisível é um mito, não existe. Então, o que tem? Tem essa figura arquétipa do pai, e o juiz vai incorporar parte, ou as pessoas vão ver parte desse arquétipo na figura do juiz. Então, o problema é o juiz se confundir com essa figura aí e achar que efetivamente pode tudo. Tudo bem? Eu vou fazer uma pergunta aqui, depois passa aqui. Essa pergunta vem da Suécia para você. Opa! O Paradoxologia, página 9, 6ª linha. Poderia comentar, eu acho que você não falou ainda desse paradoxo. O paradoxo da alegada falta de confiança na magistratura e aumento contínuo da busca pelo poder judiciário para resolver problemas. Você chegou a falar isso? Não falei. Isso é um fato. Cada vez mais aumenta o número de demandas, de processos, e cada vez mais as pessoas buscam o judiciário por N motivos. Ao mesmo tempo, cada vez mais decresce o nível de confiança na magistratura, porque reclamam da magistratura, porque a magistratura não é mais tão confiável. Então, é um paradoxo, porque, poxa, como é que é? Eu não confio, mas eu procuro. Às vezes, não sei se é por falta de opção, mas talvez seja. Talvez seja. Mas continuam procurando, e cada vez mais. Na efeitologia, página 9, 5ª linha, poderia explicar o efeito da imposição do padrão pessoal das energias conscienciais dos advogados nas manifestações dos processos, distorcendo a percepção do conflito pelo magistrado? Isso foi uma situação que aconteceu comigo.
Eu estou um belo dia, o processo é virtual, deixar contextualizar. Então, não é mais aquele bagulho de papel que você leva para casa. Ele é um arquivo de computador, você abre, ele só existe na hora que liga o computador e abre o arquivo. Aí eu estou me preparando, tinha uma audiência à tarde, isso aí era no tempo que eu era juiz do cível, olha a situação, briga de condomínio, tantas pessoas para ouvir. E aí eu começo a ler o processo, porque eu não vou chegar na sala de audiência, pelo menos sabendo do que se trata da situação, né? E eu começo a ler aquela situação, e começo a ler aquilo ali, e começa a me subir um desconforto, eu começo a me mexer na cadeira, e eu começo a ler, e aquilo vai me dando um embrulho no cardiochakra, vai me instalando um padrão de ódio, eu sei que até que toca o alarme. Opa, para com isso, que isso não é teu, Fabrício. Te liga. É do processo. Mas tudo bem, até ali, né? Aí, terminei de ler, limpei, de tarde, chego na audiência, com o pessoal já instalado naquele padrão que eu te falei. Qual é o padrão de energia que está presente na audiência? O mesmo padrão de energia que eu acessei de manhã na tela do computador. Eu digo, olha só, que interessante. Eu tentei, assim, sacar, né? Mas eu olhava para a parte ali e eu não conseguia identificar nela aquele padrão de ódio. O padrão de ódio vinha do advogado. Olha só, que interessante. Aquilo ali, e o interessante disso é o recado. É a importância do contato com a parte. Porque como isso aí chega filtrado para o juiz, o juiz pode confundir o filtro com a própria personalidade do advogado, né? O filtro à parte, ou achar que aquela situação e aquilo já passou por um filtro. E aí ter uma impressão, um preconceito equivocado da... Então, isso aí me chamou a atenção, tem que prestar atenção e a importância de ter contato com a parte. Porque é um padrão, assim, pelo menos na jurisdição civil. Os advogados não gostam de deixar que as partes falem. E as partes são loucas para falar. Está rindo, Ivan? Não gosta ou não pode? Eu achava que eu não podia. Que falem, porque vão colocar fatos e fatos e fatos, e às vezes fatos que vão colocar podem atrapalhar o resultado. Entendi. Então, a importância de se ouvir a parte e sentir a parte para entender o que está acontecendo, senão você fica vendido com essa situação. Entendi. Isso é um recado. Na tecnologia, página 8, essas perguntas vêm agora de Portugal para você. Na tecnologia, página 8, primeira linha, técnica de escutar sem pré-julgar. Como é isso de não fazer pré-julgamento, pois é tão automático? Ela está em conflito aqui. Bem-vinda à vida. É treinamento. É se abrir para escutar. Escutar e deixar a pessoa falar. Claro que, de um ponto de vista, eu não posso ficar... Não tenho disponibilidade de tempo para ficar escutando a pessoa a tarde toda, falado desde o início da vida até o momento atual. Porque tem alguns fatos que interessam para o processo e aquilo que eu preciso, que o juiz precisa saber. Mas deixar a pessoa falar sem se preocupar em que eu vou perguntar depois, ou em deixar a pessoa falar sem expectativa daquilo que ela vai responder. Sem querer, sem olhar ou ficar com a lupa no furo, me lembrou ali aqui, né? Lupa o quê? A lupa procurando o furo, o buraquinho da narrativa. Então, escutar sem julgar é se abrir para escutar a versão. Depois, faz a valoração daquilo que foi dito. Em tecnologia ainda, página 8, segunda linha, técnica da comunicação não violenta. Como faço, pois penso que muitas vezes sou mesmo selvagem na comunicação, porém não é algo que exista interiormente ao falar de modo rude e só percebo quando alguém me chama atenção. Como faço para que eu mesma me aperceba disso, me aperceber? Me aperceber antes de abrir a boca? São duas possibilidades. Uma é ensaiar o discurso
e nem sempre o discurso sair conforme foi ensaiado. A outra é treinar isso para ir formando sinapses de não falar de forma rude. Mas a técnica da comunicação não violenta é uma técnica desenvolvida por um psicólogo americano, Marshall, que procura fazer com que as pessoas expressem sentimentos e assumam responsabilidade por aquilo que estão sentindo e criar empatia um com o outro, para se entender. É uma técnica, eu li aquele livro e tentei e aplico, ainda mais agora que eu estou atuando na área da infância e juventude, que eu tenho muito mais conversa com partes e com pessoas. É uma técnica que eu tenho observado resultado satisfatório em desarmar as pessoas. Então, tenta-se criar um pouco de empatia com a pessoa e aquilo parece que quebra o muro, quebra a capa que protege. E a pessoa desarmada, ela consegue conversar e conversando, aí consegue raciocinar e partir para o entendimento. Então, essa é a ideia. Você. Boa tarde, parabéns, Fabrício. Agradeço porque o trabalho parece bem importante, né? Eu estou lendo, não estou conseguindo ler tudo, mas o que estou lendo é realmente muito bom. Eu agradeço, né? Na teologia, página 8, poderia ampliar na segunda linha a técnica da escrita paradiplomática e na terceira linha a técnica da diferenciação pensênica, como você incorpora essa técnica, né, no dia a dia? Bom, a técnica da escrita paradiplomática tem um verbete sobre isso na enciclopédia, mas em linhas gerais tem a ver com os grafopensenes. Então, quando eu coloco uma palavra no papel, num documento, eu estou fazendo essa escrita, redigindo uma decisão, redigindo uma sentença, eu estou colocando ali, registrando meus pensenes. Então, em um determinado momento, se o pensene fica, e aquilo vai ficar ali, a minha energia, o que eu pensei, o que eu senti, quem for ler aquilo ali vai acessar, de um modo ou de outro, a energia contida naquela escrita. Então, qual é a responsabilidade por isso? Que tipo de grafopensene eu deixo registrado nos meus atos enquanto juiz? Então, eu tenho que pensar nisso. Se eu começar a ser sarcástico, irônico, ou fazer juízos moralistas, que tipo de pensenes eu estou passando adiante e como isso vai repercutir nas pessoas que vão ler e vão acessar esse documento? Então, às vezes é algo de se preocupar na forma, o que termos eu vou utilizar, ou que energia eu vou colocar no meu discurso ou na minha escrita, e como isso vai repercutir. Porque se eu quero ter uma postura de harmonizar e resolver conflitos, na minha pensenidade, ou principalmente na minha grafopensenidade, eu não posso ter uma postura de incendiário. Então, essa é a ideia da utilização da técnica na atividade profissional, é com base nisso. É procurar ser o mais técnico possível e limpar todo. Posso até querer dar uma chamada nessa pessoa, mas adianta? Vai ajudar? Aí é pensar. E a diferenciação pensênica é procurar identificar aqueles pensenes que são seus, daqueles pensenes que são intrusivos. Isso aí, lá nos cursos da Aracê, a gente tem uma máxima: você pensa ou é pensado? Então, para você saber se está pensando ou se está sendo pensado, o primeiro passo é descobrir o que você pensa. Daí a importância dos registros. Então, velha história, tem que se conhecer, não adianta. Eu estou concluindo que você já está fazendo a função de para-magistrado, né? Está colocando, seriamente eu falo, né? A impressão que está dando, porque está tendo muita noção, muita consciência, né? Está colocando de tudo o que significa o tema de os relacionamentos intra e extrafísicos, né? O que tem a ver com as energias, o que tem a ver com as situações que acontecem, né? Realmente eu agradeço. Muito bom, agradeço. Você. Oi, Bea, não ligou. Tudo bem? Parabéns pelo verbete. Eu queria que você, aqui na polinomiologia... Fala no microfone para gente.
aqui na polinomiologia. Eu gostaria que você ampliasse um pouco esse desconhecimento do juiz das consequências das próprias decisões. Na página 9. Polinomiologia. Heteroassédio pela produção de resultados, autoassédio pela produção de resultados apenas para resolver o conflito do acúmulo de feitos, desconhecimento dos juízes das consequências das próprias decisões. Bom, nós vivemos numa sociedade, numa época de pressa, que tudo é para ontem. Nós vivemos, dentro do judiciário, numa era da estatística. Se criou, alguém da administração disse, vamos botar estatística no judiciário, porque para ver, só se planeja e só se controla aquilo que se conhece. E aí se criou a questão da estatística. Tem que ter o tempo médio de duração do processo, tem que ter o número de produção média de processos para medir a capacidade ou a produtividade do juiz. Então, nessa situação, isso cria uma pressão. Uma pressão. O judiciário demora demais? Sim, demora, e às vezes demora mesmo. Mas essa situação acaba criando esse holopensene de cobrança de tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que produzir, tem que produzir. E isso cria, dentro do próprio judiciário, o assédio pela produção do resultado. O juiz acaba absorvendo isso, porque está imerso naquele holopensene, e acaba se autoassediando. Não, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. E ao aumentar a velocidade da produção e a quantidade da produção, ele acaba, como ele não consegue dar conta de aumentar a velocidade, a quantidade e ao mesmo tempo aumentar a qualidade, porque ele tem que examinar isso de uma forma mais acurada a cada caso, ele acaba perdendo um pouco esse controle e acaba, como o foco dele sai do caso concreto para a estatística, ele acaba perdendo essa situação, não se importando mais com as consequências do processo. O processo e a vida das pessoas passa a ser um número. Mas aí, como não sei o nome dele, falou no começo, que se usar os atributos, se usar a imparcialidade, se usar todos os atributos do juiz, e deu a decisão, mesmo que a consequência não foi boa por essa pressão, ele não vai ter conhecimento desse resultado, ou ele vai ter? Não, é que normalmente tu não tem conhecimento do resultado. Eu digo, isso aí é mais numa situação de tu trabalhar sem se preocupar com o potencial resultado daquilo que você está fazendo. Tá certo. Obrigada. Valeu, obrigado. Parabéns pelo verbete, parabéns pelo belíssimo tema e principalmente pela coragem aí, a autodisposição de estar trazendo o esclarecimento diante dele. A minha dúvida, na verdade não é dúvida, né? Eu queria que vocês se expandissem um pouquinho mais na fatologia, na página 8, se contar de baixo para cima, a 9ª linha é o solipsismo judicial. Se você pudesse expandir, e depois eu tenho uma outra pergunta. O solipsismo judicial é uma expressão que foi cunhada na filosofia do direito, que é aquela situação do juiz, só existe a minha realidade, a realidade que eu conheço, e eu decido a partir dessa realidade que eu conheço. Pouco me importo decido conforme a minha consciência. Tem até um livro aqui que eu recomendo a leitura, que é muito interessante. Deixa eu... aqui não. Que se chama, que é isso, decido conforme a minha consciência. Quem bate muito nessa tecla é um sujeito chamado Lenny Streck. O solipsismo seria isso, essa postura virgem no juiz. O juiz só deve obediência à sua consciência. Não, num ambiente democrático ele deve com obediência também às leis, às constituições do seu país, ao direito do seu país. E
direito não, apesar da nossa tradição não ser aquilo, o que é o direito depender da interpretação e do intérprete, isso aí tem um limite, não é absoluto. E é isso que se bate na questão quando se é contra o solipsismo, ou se denuncia o solipsismo. Que o juiz se atenha àquele caldo cultural do ambiente democrático, a um consenso da interpretação e não só à sua própria consciência, que é uma válvula de escape para dizer, estou indo além da interpretação, estou entrando numa seara de arbítrio puro, muito embora o exercício da função tenha aspectos que não consigam ser racionalmente justificados. Obrigado. E na parapatologia, na segunda linha, eu achei bem interessante aqui, e se você pudesse compartilhar alguma experiência, o parapsiquismo apontando para os conflitos subliminares. Essa pergunta é também de um teletertuliano de Florianópolis. Então, vamos lá. Questão dos conflitos subliminares. Eu tenho, dentro do conflito, eu tenho vários cortes da realidade que eu posso trazer para dentro do processo. Então, para o direito, interessam determinados fatos. Então, o conflito entre as partes, ele é muito maior que os fatos que são trazidos para juízo. E conforme eu amplio o grau de investigação, vai se tornando maior ainda. Mas aquilo que é relevante para o processo são poucas coisas, poucos fatos do contexto são relevantes para a decisão jurídica. E é nisso que o conflito discutido dentro do processo se prende, é isso que se prende. Então, às vezes, tem uma discussão, e essa discussão jurídica, a discussão jurídica pode ser até relativamente simples, mas pode haver 1001 questões outras por trás da discussão jurídica, que é o verdadeiro conflito. Então, isso às vezes fica evidente durante o processo. E aí, se eu me proponho a utilizar da profissão do modo interassistencial, eu vou procurar trazer um pouquinho disso que aparecer, dessas percepções do que está por trás do conflito, para tentar trabalhar ou fomentar o diálogo entre as partes, para que elas consigam resolver essa situação delas. E não apenas me prender na solução jurídica, porque, paradoxalmente, dar a solução jurídica, dar o tratamento jurídico para o caso, normalmente é a parte mais fácil da situação, do problema. Tudo bem? Parabéns mais uma vez, viu? E eu vejo que a ortopensata aqui chancela o tema do teu verbete. Grato. Parabéns, Fabrício, pelo verbete, está muito bom. Eu cheguei um pouquinho atrasada, então não sei se a pergunta que eu vou fazer já foi, aí você me diz, tá? Eu também atuo na área, né, mas eu sou advogada. E aí, assim, a gente vai aprendendo com a profissão, lidar com algumas coisas, e agora eu quero ver a visão do magistrado aí, por isso que eu vim, né? Então, assim, com relação à frase enfática, o exercício da magistratura, atividade complexa, sujeita a erros e acertos, enseja oportunidades interassistenciais e aprendizado evolutivo ao juiz lúcido das autorresponsabilidades. Eu queria ver como é que você lida com os erros, porque a gente sempre tenta acertar o máximo possível, mas estamos sujeitos, às vezes, a errar, né, na nossa profissão. E como é que você lida com isso? Porque, geralmente, as partes depositam muita confiança, né, na figura, tanto do advogado quanto do juiz, e nem sempre a gente consegue fazer o melhor, seja por algum erro nosso, seja por questões, né, do processo em si. Não atinge o objetivo almejado pelas partes, né? Então, eu queria ver aí de você como é que você lida com essas frustrações e com as cobranças, né, das partes, e, enfim, dos advogados ali, dos envolvidos, e até das consciex, de alguma maneira, né? Bom,
para lidar com os erros, são duas possibilidades. Uma é aprender com eles, a outra é se chicotear com eles. Eu procuro aprender com os meus erros. Então, não se dá conta do erro e se reciclar para não errar de novo, faz parte do aprendizado. E se não, é só para... Fora disso, ficar se lamentando pelo erro, tu não serve de... não sai do lugar. Como lidar com as frustrações não atendidas? As frustrações não atendidas serão depositadas em ti e você vai ter que dar conta delas. Fórmula mágica? Não tem. Vai desassimilar a energia, vai explicar para a situação, para a parte, se ela vier te perguntar. Às vezes ela vai te perguntar, não vai querer entender a tua explicação, não vai querer te ouvir, vai querer só desabafar. Às vezes, a melhor ajuda que você pode dar para uma pessoa num momento desse é escutar o que ela tem a dizer. E errar faz parte da atividade. Não existe magistratura imune a erro, não existe advocacia imune a erro. Aliás, acredito que não exista profissão alguma imune a erro. Então, lidar com os erros e acertos tem que aprender. O problema é a expectativa de que a justiça é infalível e vai resolver tudo. E isso faz parte até do imaginário popular, porque se a justiça humana falhar, tem uma outra instância lá que essa resolveria. Então, é isso que se espera. Mas o que eu posso dar aqui, digo, olha, é uma atividade técnica onde eu me comprometo a fazer o melhor possível. E a própria maneira de trazer os fatos para dentro do processo, a maneira com que essa versão aparece dentro do processo, que às vezes vai influenciar o resultado do que vai acontecer. Procura utilizar a lei, né, da cosmoética, aí, economia de males, de bens, enfim, que aconteça o melhor para todos, quando você vai fazer um julgamento e às vezes fica nessa dúvida, né, nesse impasse, porque tanto o argumento de um quanto de outro está coerente, né, e às vezes fica na dúvida. Como que você lida com essa situação? Bom, quando os dois argumentos são válidos, estão confirmados por prova, são racionais, estão conforme o direito, eu tenho que decidir. Isso aí faz parte. Então, coisa seria ótimo. Olha, gente, isso aqui os argumentos são muito bons, não tem conclusão nenhuma, vamos deixar a questão em aberto. Não dá. Tem que decidir. Então, tem que fazer uma escolha. E aí, o que vai nortear essa escolha vai depender cada caso. Tem que ver os valores envolvidos, tem que ver o que vai ter mais peso naquele momento. Vai se pensar numa economia de males, mas algo dentro, lembrando sempre que é um funcionário da sociedade e o direito está a serviço da sociedade. Então, não pode fugir muito do que diz o nosso direito intrafísico. Não dá para, não, eu não concordo com isso. Você está lá para fazer a parte da sociedade. Então, às vezes, tem que julgar e... Como não se tem um grau de autolucidez muito grande, pelo menos eu não tenho um grau de autolucidez muito grande do contexto, e até acredito que essa falta de lucidez de toda essa visão de conjunto seja o que permite atuar com mais tranquilidade, decide banca. Quando você diz visão de conjunto, multidimensional, né? Multidimensional. Só para saber, porque senão vamos pensar que multidimensional. Eu queria questionar isso. Por que você diz que a falta de visão multidimensional, ou de todo o contexto mais amplo, ela te possibilita atuar melhor? Eu penso até ao contrário. Eu fiquei pensando numa situação de conflito onde os dois têm razão, supostamente, que se eu atuasse mais com o meu parapsiquismo, evocasse mais os amparadores das partes e da função, talvez eu pudesse encontrar dentro da lei, dentro do direito intrafísico, aquilo que é mais cosmoético. Ou não é assim? Eu estou bem na dúvida agora.
Eu não sei, porque se eu tiver uma visão de conjunto multidimensional mais ampla, vamos imaginar que eu veja todo o contexto que tem por trás, 1, 2, 3 vidas atrás, todos os grupos envolvidos. Como é que eu vou transpor isso por uma decisão de um direito intrafísico, por essa fundamentação toda? Porque o trazer o parapsiquismo para dentro do processo, e aí entra, já comentei isso antes, mas entra no problema. O parapsiquismo é uma experiência subjetiva do juiz. E como é que eu vou trazer essa experiência subjetiva e sujeitar isso ao controle das partes? Então, às vezes, ter essa falta de visão de conjunto ajuda a decidir sem se preocupar muito com... Mas isso é temporário. Quando ele conseguir a visão de conjunto multidimensional, ele pode até mudar de opinião. A gente vai dar andamento aqui, tá? Porque tá muitas perguntas. Acho que eu nunca tinha feito uma tertúlia com tantas perguntas. Então, vamos lá. Vem dos Estados Unidos para você. O que você acha da ideia de que o conflito de interesse regulado pelo direito só existe porque as pessoas possuem egões, né? E pouco discernimento? O fato de elas procurarem o judiciário é porque não querem abrir mão de um direito seu para outrem, muitas vezes envolvendo bens ideais ou valores. Na sua opinião, isso demonstra que estão longe da ideia da assistencialidade e muito presas ao grupo karma? Sim e não. Então, vamos pensar. Muito bom que nós vivêssemos num momento onde, se as pessoas tivessem algum tipo de conflito, elas sentassem, conversassem e, em conjunto, construíssem a melhor solução para todos e, ainda que abrindo mão de posições pessoais, conseguissem ver isso. Então, nós estamos longe disso ainda. As pessoas estão apegadas ao grupo karma, não sei se tanto ao grupo karma, diria mais ao ego karma. Me ocorreu agora da renúncia como instrumento evolutivo. Só que renunciar é fácil para uns e difícil para outros. Tem que renunciar de barriga cheia é fácil, eu digo. Abrir mão quando se está passando algum tipo de dificuldade é mais difícil. Então, são todos fatores que levam. Direito, no nosso atual estágio, ainda é necessário. E vai ser necessário por muito tempo. Quem sabe, mais adiante, a gente não chegue no momento onde todo mundo consiga ver e enxergar o que é melhor para todos e seguir adiante. Vem de São Bento do Sul para você, na Parafatologia, página 8, quarta linha. A assimilação de energias conscienciais dos advogados e a distância mediante leitura de... não, isso aqui você já respondeu. Ele pergunta, por favor, quantas percepções sinaléticas da leitura dos processos é utilizada técnica específica ou parapsiquismo impressivo? Não tenho técnica específica nenhuma. Foi parapsiquismo impressivo mesmo. Parapsiquismo impressivo. Bom, o rapaz de Caldas Novas, ele fala assim, lembro do professor Valdo Vieira dizer que as consciências mais evoluídas foram mais réus do que juízes. Não sei se foi juiz ou se foi algoz, né? Eu acho que é algoz. Não é juiz, não, mas tudo bem, a pergunta dele é juiz. Acho que é para provocar você. Ou seja, não julgaram tanto. Estamos vivendo uma crise no judiciário brasileiro. Poderia nos dizer como exercer a profissão de juiz utilizando-se da parapercepção cosmoética nessa dimensão intrafísica eclética? Bom, primeiro passo, desenvolver o parapsiquismo e depurar a própria cosmoética. Eu não tenho e não fiz pesquisa ainda acerca da minha Serexis, do que eu fiz no passado e das implicações que me fizeram, de retrovidas, que me fizeram buscar a magistratura. Não cheguei lá. O que eu posso dizer sobre a magistratura, e isso é o que tem visto para mim, eu tenho aproveitado ela para reciclar traços meus ligados a poder e belicismo.
E eu estou achando isso uma oportunidade ímpar, fantástica, porque a quantidade de situações que aparecem na frente do juiz e do modo, quantidade, número e diversidade de situações e a possibilidade de aprender com elas, exercendo essa função, eu acho fora de série. Tem uma pergunta aqui que veio de Curitiba para você. Na ciclologia, página 9, eu não dei conta de ver o que já perguntaram, não, se a gente já perguntou, passa para outra, tá? Na ciclologia, gostaria que falasse sobre o ciclo patológico, pré-julgamento, compromisso com a tese. Eu acho que não falou ainda, né? Eu vou complementar o que ela disse aqui. Gostaria que falasse sobre este ciclo e as interprisões que podem ser geradas pelo julgamento a priorístico. E como isso fica com a quantidade de processos hoje dentro do judiciário, dentro do fenômeno da judicialização das relações sociais. Então, ciclo, compromisso com a tese. Isso. E ela quer saber como é que ficam as interprisões aí. Pré-julgamento, compromisso com a tese. Então, esse é um fenômeno. Qual é a situação? Eu acabo, ao ler o processo, ou ao ler o pedido, ou a ler uma manifestação, conversar com uma pessoa, eu posso, eventualmente, firmar a tese, pré-julgar, me comprometer com uma das teses do processo. E aquele acordo psicológico que eu... Então, eu me comprometo com a tese. E, quando eu me comprometo com a tese, eu vou atuar a minha investigação tende a ser direcionada para aqueles fatos e raciocínios que confirmem aquela tese com a qual eu me comprometi. Então, eu pré-julgo, me comprometo com a tese e não saio desse compromisso com a tese. Para eu sair do compromisso com a tese, eu tenho que fazer um esforço de zerar toda a minha compreensão do fato e olhar tudo de novo. Demanda trabalho, porque aquela impressão que ficou na memória, no inconsciente, ela volta e vai preenchendo as lacunas do fato. Então, esse é o problema do juiz. O juiz que se compromete com a tese acaba julgando conforme a tese. Então, ele tem que ter muito cuidado para não assumir compromisso com tese nenhuma. Isso é um lembrete que eu faço para mim. Interprisões. Não sei muito bem como funcionam as questões da interprisão na magistratura. Eu tenho uma hipótese de trabalho que estão ligadas à intencionalidade do magistrado. Se eu vou fazer julgamento de massas, com pré-julgamento e demandas de massa, julgamentos múltiplos de lote e com pré-julgamento, é possível que crie interprisões, né, com alguém ou com algum grupo nesse movimento? É possível, mas eu não tenho como te dizer, sim, é assim que funciona, não, não é assim que funciona. Eu ainda não cheguei nessa informação. A hipótese que eu trabalho, por enquanto, e que eu estou juntando, está ligada na intencionalidade. Essas perguntas agora vêm de Dourados para você. Na Pensenologia, página 7, primeira e quinta linhas. Você fala do holopensene da magistratura e da pensenidade justiceira. Pode falar qual o holopensene que mais predomina no âmbito jurídico e sobre pensenidade justiceira? Qual pensenidade predomina? Depende do lugar e das pessoas. Então, não tem assim aonde eu conheço, eu tenho pessoas preocupadas com poder, pessoas preocupadas em trabalhar e ajudar um maior número de gente, pessoas preocupadas em aprender. Então, não tem assim um holopensene que predomine. O holopensene justiceiro está presente. E é a postura do justiceiro. É aquele sujeito que quer fazer justiça, quer corrigir todas as injustiças. Tem uma expressão, é o carpinteiro do universo. Quer consertar o mundo. E normalmente o justiceiro ele não tem visão de conjunto. Então, ele tem aquela situação da vingança. Eu tenho que vingar, eu tenho que fazer justiça, eu não posso deixar isso barato. Essa pensenidade justiceira, ela acaba de um modo ou de outro se revelando e se tornando comum. Várias vezes eu
já detectei isso em mim e em colegas. Então, é uma profilaxia que a pessoa tem que fazer. Tá, eu tenho 2 perguntas aqui ainda que eu gostaria de fazer. Vamos ver se você responde. É dessa mesma pessoa de Dourados, ela pergunta, pede esclarecer mini-bolsões corporativos. Você pode falar rápido? São os mini-bolsões. Eu vou pegar, por exemplo, dentro da magistratura. Tem um pessoal que gosta de estudar, é um mini-bolsão intelectual. Tem um pessoal da associação que fica pensando em questões sindicais na magistratura, um mini-bolsão sindical. Então, dentro da magistratura, há vários mini-bolsões. Tem o mini-bolsão dos juízes criminais. E aí tem o dual lá do extrafísico, que estão os bolsões lá extrafísicos, né? A última pergunta, por causa do nosso tempo aqui, vem de Brasília. Aliás, ela fez várias perguntas, muitos fizeram, depois a gente pode até passar para você. Na fatologia, página 8, terceira linha de baixo para cima, por gentileza, amplie e explique as oportunidades evolutivas proporcionadas pelo exercício da função, claro que é da magistratura. E a gente encerra com esse ponto positivo aí da magistratura. Oportunidades evolutivas. Bom, eu tenho e estou utilizando a função, identifiquei vários traços em mim, traços a trabalhar, reciclar. Então, tem perfeccionismo, tem belicismo, problema, até a questão de autoexposição. Esse verbete aqui, para mim, está sendo ótimo para isso. Mas, então, toda função ela tem várias oportunidades. Como eu lido com muita gente, e muita gente passa por mim, e vários tipos de conflitos, vários tipos de situações, vários tipos de consciências com seus conflitos, com seus problemas intraconscienciais, eu tenho a possibilidade de fazer interassistência a muita gente. Toda interassistência é de mão dupla. Então, eu aproveitando essas oportunidades interassistenciais, eu acabo me ajudando. E tem a questão do espelho. Muitas coisas que eu vejo nos outros refletem traços meus, além daqueles outros que eu já me identifiquei. E ao dar-se conta disso, eu tenho a oportunidade de ficar vendo essa situação e trabalhar para melhorar e dar uns pulos a mais na minha evolução. Olha, Fabrício, parabéns pelo verbete, parabéns pela sua exposição aqui. Agora, tem um indicador, sempre assim, quando ficam muitas perguntas sem serem respondidas, e a gente pede aqui desculpas, né, aos teletertulianos por isso, mas a gente fez o possível. Mas isso é um indicador de que você tem que fazer muitos outros verbetes. Nessa área, você pode pegar algum viés dessa magistratura aqui, algum viés assim que interessa, muitas perguntas sobre o negócio de Lava Jato, muita pergunta sobre a situação do STF nosso, como é que situa. Então, você tem várias abordagens, perguntas sobre questões financeiras, né, o valor do salário do magistrado, de quem trabalha, enfim, várias perguntas que a gente não teve tempo ainda de fazer, mas que a gente pode ter tempo no próximo verbete seu, que você pode fazer, tá bom? Então, a gente parabeniza você, aguarda novos verbetes, a gente agradece muito a presença de vocês. A gente sempre convida, né, deixa o convite aqui, de vocês assistirem, participarem conosco diariamente, de 12h30 a 2h30 da tarde, que são os teletertulianos com verbetógrafo do dia, que dão aí um movimento, né, saudável aqui do nosso debate, tá certo? Então, fiquem todos convidados. Vamos aguardar o novo verbete do Fabrício e passamos para os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 31 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais e 53 perguntas online. Temos 4 convites. Adriana Cauati, curso livro Síndrome do Impostor. Marilux Calepino. Marta, Efeitos do Perdão. Eu, Sofia, curso Consim Cobaia. Boa tarde. Em nome do CAEC, convidar vocês para o curso livro Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade. Esse curso ocorrerá nos dias 2 e 3 de dezembro, no período da tarde, aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC. E o que é a Síndrome do Impostor?
Se você sente uma fraude quando alguém te aponta um elogio, ou quando alguém diz que você é capaz, que é bom profissional, que é bom, excelente professor, mas você acha que você não é, ou seja, as pessoas dizem que os teus trafores, mas você tem certeza que você está enganando os outros, então é possível que você tenha síndrome do impostor. Então, venha para cá fazer o curso com a gente, para a gente discutir sobre essa patologia, autodiagnósticos e modo de superação. Maiores informações pelo CAEC, telefone 045 2102 1499 ou por e-mail caec@caec.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é para você que gosta de um bom debate e está em Foz do Iguaçu. Neste domingo, no Calepino, o professor Fabrício Borges será o mediador. E o tema será autoparagenética. O Calepino Conscienciológico é uma atividade gratuita que acontece todo domingo, das 17 às 19 horas, na sede da IEC, no Discernimento. Esperamos por você, pesquisador. Obrigada e até domingo. Boa tarde. Efeitos do Perdão é um curso teórico e prático com exercícios do perdão e técnicas energéticas parapsíquicas. Tem como objetivo apresentar como o perdão liberta a pessoa do passado e sofrimento, dando possibilidades de viver o presente, construindo um futuro promissor em paz consciencial. Será ministrado pelo professor Mário de Oliveira, na sede da CIP, no Polo Discernimento, nos dias 25 e 26 de novembro. Alguns temas que serão abordados: evolução consciencial, relações grupo-kármicas, entendendo o perdão, benefícios do perdão, repercussões do não perdão, dificuldades em perdoar, perdão versus vingança, na busca da paz íntima e exercícios do perdão. Mais informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, lembramos vocês que nos dias 8 e 23 de dezembro, das 15 às 20 horas e 30 minutos, estará acontecendo o curso Consim Cobaia, na sede da Conscius, no Discernimento, em Foz do Iguaçu. Nesse curso Consim Cobaia, forma-se um campo interassistencial homeostático para a identificação de trafores, trafares e trafais, através da autoavaliação de uma folha do livro Conscienciograma. Informações e inscrições poderão ser obtidas através dos telefones, código de área 45, fones 2102-1460, WhatsApp 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês. Até lá. Para amanhã, teremos o verbete Reciclagem do Histrionismo Incongruente, da especialidade Psicomatologia, da verbetógrafa Iatra Urman. Agradecemos a presença e a participação de todos. Boa tarde e até amanhã.